Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa aula 5 do nosso curso de planejamento. Orçamento preliminar, como a gente já tinha visto lá, né? Inicialmente, a gente fez um orçamento preliminar utilizando a tabela CUB do Sinduscon Rondônia. Tá? Agora, eu posso também fazer um orçamento preliminar através de um histórico. Tá? Se eu usei lá na obra X tantos metros cúbicos de concreto, e eles me custaram um valor X, eu posso fazer essa estimativa através dessa volumetria e do valor praticado hoje. Então, eu faço também uma análise do mercado para saber quanto está sendo praticado naqueles insumos ali e eu consigo fazer uma estimativa, tá? A partir de um histórico de obras, uma construtora consegue aí, ó, gerar os seus próprios indicadores quantitativos de obra. Eu tirei essa informação de um excelente livro, tá? Deixo a recomendação para vocês aí, Aldo Doria. Excelente livro. Eu tinha a versão anterior dele, aquele amarelinho. Ele evoluiu para cá. Comprei a atualização, muito bom. Para essa aula aqui, eu estou utilizando o conhecimento desse livro de hoje, tá bom? Então vamos lá. No livro, o Aldo fala o seguinte: eu posso fazer uma estimativa de uma obra a partir da volumetria de concreto, tá? Imagine se fosse possível derreter todo esse concreto. Eu pegar uma estrutura, vou mostrar isso no sketch que fica melhor para vocês. É isso aqui que eu estou falando. Tá vendo aqui a minha obra aqui, uma obra qualquer, tá? Eu peguei um exemplo, uma obra exemplo aqui do CIPECAD, ok? Se fosse possível eu derreter toda essa parte de concreto aqui, ó, ela teria, né, se eu conseguisse confiná-la numa caixa, e essa caixa representa a área da base da edificação, é isso aqui, ó, como se eu criasse uma caixa em alvenaria e todo esse concreto, toda essa parte de aço, tá, ele se derretesse, a gente teria ali uma área e uma espessura, tá? Ele teria uma altura, né, uma espessura de concreto derretido ali, como se eu conseguisse torná-lo fluido novamente. Então é possível fazer essa estimativa porque toda obra ela vai seguir esse padrão. A partir da área construída, eu consigo fazer uma estimativa de gasto de concreto e de outros materiais, como a gente vai ver aqui, ok? Seria isso aqui, ó. Como se eu tivesse uma piscina de concreto. A estrutura estava aqui, terminada. Eu derreti todo esse concreto novamente, tá? Usando só uma figura aqui para ficar bem exemplificado para vocês. E esse concreto ele ocuparia uma área, ele teria uma espessura, né? Uma espessura aqui. Então, esse concreto ele reflete uma área construída, que é o que o autor está falando aqui para a gente. Ele chamou de espessura média. Deixei aqui destacado para vocês. Ok? Para essa estimativa de custo de estrutura não é computado o concreto das fundações, ok? Só a superestrutura. Então, como é que eu sei então que espessura média é essa? Se o teu prédio tiver até 10 pavimentos, essa espessura média ela vai variar entre 12 e 16 centímetros, tá? Aquela altura de concreto, ok? E se for prédios acima de 10 pavimentos, a espessura vai entre 16 e 20. Ou seja, esse volume de concreto então é a área, tá, construída multiplicado pela espessura média. Vou até modificar aqui. Então, essa é a nossa primeira equação, tá? A área construída da tua edificação multiplicado pela essa espessura média. Lembrando, essa espessura média depende da quantidade de pavimentos que o teu prédio vai ter, tá? O peso das armaduras, ela segue o padrão que você já encontrou para o volume de concreto. Se eu tenho um volume X de concreto, eu consigo estimar a quantidade de barras para aquela obra, tá bom? O peso das armaduras é calculado através da multiplicação do volume de concreto que a gente acabou de achar aqui. Eu vou dar um exemplo ainda hoje para vocês. Multiplicado exatamente por essa taxa de armadura, pela quantidade de armadura de metro cúbico de concreto utilizado, tá? Se o meu prédio tem até 10 pavimentos, eu utilizo aí em média de 83 a 88 quilos por metro cúbico de concreto. Prédios acima vão de 88 a 100 quilos por metro cúbico de concreto, tá? Eu coloquei aqui a fórmula. O peso das armaduras é o volume de concreto multiplicado pela taxa de aço. Essa é a nossa equação 2. Área de forma, também é possível fazer uma estimativa a partir do volume de concreto. Vai de 12 metros quadrados a 14 metros quadrados de forma para cada metro cúbico de concreto da minha obra. Então, veja que se eu encontrar o volume de concreto, eu consigo encontrar
o peso das armaduras e a quantidade de forma que eu utilizo para construir aquele teu edifício lá. Exemplo, vamos fazer o exemplo? Vamos pegar o exemplo da aula passada, onde a gente pegou lá um prédio, 8 pavimentos, sala comercial, salas e lojas, 8 pavimentos, como eu já disse. Vou só modificar aqui, não são 2.500, são 400 metros por pavimento, tá? Lembrando que o preço está aqui, eu não modifiquei. Vamos lá. Se o custo para construir 1 metro quadrado dessa obra é R$ 1.600, cada pavimento tem 400 metros quadrados de área construída e são 8 pavimentos, a área total é a área do pavimento multiplicado pelo número de pavimentos. Então, eu tenho 3.200 metros quadrados, tá, de área construída. Então, o valor total da minha obra é o custo por metro quadrado multiplicado pela área de um pavimento multiplicado pelo número de pavimentos. Então, mesmo valor que tinha dado lá, R$ 5.267.000, ok? Qual a espessura média? Lembra que a gente viu lá, ó, a espessura média para prédios de até 10 pavimentos, que é o nosso caso, ele tem apenas 8, vai de 12 a 16 centímetros de espessura. Eu vou pegar o maior valor, tá? Lembrando que você pode estimar com uma média, 14 centímetros, ou com o mínimo 12 centímetros. Então, eu peguei aqui, ó, a espessura média desse meu pavimento ali, se eu pegasse todo o concreto utilizado e derretesse, ele teria 16 centímetros de altura, ou seja, 0,16 metros, tá? Lembrando, se você quer alterar, você faz a alteração aqui. Se você quiser colocar 0,14, 0,12, 0,15, 0,14, a escolha é sua. A taxa de aço, lembrando que ela vai para prédios de até 10 pavimentos, de 83 a 88. Então, eu usei o valor máximo, 88. E a taxa de forma vai de 12 a 14 metros quadrados de forma para cada metro cúbico. Eu usei o valor máximo, 0,14, tá? Lembrando que esses valores aqui você altera, é só você baixar esse material que eu vou deixar disponível e você faz as suas análises, tá? Então, qual é o volume de concreto? É aquela área total construída, 3.200 metros quadrados, multiplicado pela espessura média. Então, eu fico aí com 512 metros cúbicos de concreto. Lembrando que essa é a nossa equação 1. Qual é o peso das nossas armaduras? É o volume de concreto, 512, multiplicado pela taxa de aço, 88. Vai dar aí 45.000 quilos, 45 toneladas de aço. E a área de forma, volume de concreto, que a gente já achou, multiplicado pela taxa de forma, que é 14. Eu fico aí com 7.168 metros quadrados de forma. Tá? Eu puxei isso aqui, ó, também, Sinap, ok? Entra lá no site da Sinap. Lá você vai encontrar ali a tua referência. Eu estou utilizando aqui a referência desonerado, que é o que está sendo praticado ainda hoje, ainda está em análise aí se o Congresso vai retirar isso, se não vai. Veja, uma discussão política e não técnica aqui, ok? Por exemplo, tirei isso do Sinap RO desonerado, setembro de 2021, da página 241. Lembrando que são várias páginas aí, tá? Então, se eu consigo, olha só, eu tenho o volume de concreto que eu tenho para fazer essa obra e eu tenho o custo de 1 metro quadrado, eu já consigo fazer uma estimativa, tá? Lembrando que aqui é como se eu estivesse estimando apenas o material, porque, lembrando, todo o material ele precisa ser trabalhado, eu preciso ter a mão de obra. Então, o custo é a mão de obra somada ao custo do material, tá bom? Veja só aqui, ó, eu entrei na tabelinha da Sinap, peguei lá o concreto FCK 30 MPa para a gente construir, eu escolhi 30 MPa aqui, o custo dele R$ 520 o metro cúbico. Se eu tenho 512 metros cúbicos de concreto para aquela obra e cada metro cúbico me custa R$ 520, quanto eu vou gastar em concreto? Só multiplicar o volume de concreto pelo valor de 1 metro cúbico. Então eu gastaria aí, ó, R$ 266.000 só de concreto, tá bom? Tem as armações? Tem. Aí entra o seguinte, preste atenção. Essa estimativa de peso de armadura, ela é feita para a obra geral. Só que eu não tenho uma bitola apenas, tá? Eu tenho N bitolas e cada bitola vai ter um preço, tá? Então eu uso bitola de 5, de 6 para os estribos, eu uso a bitola de 10, de 12,5, de 16, de 20. Cada uma delas tem um preço, tá? E aquela estimativa que o autor colocou aqui no livro, ela é para o preço, para o peso total de armadura, tá? Então, eu coloquei uma média aqui, tá? Eu peguei o preço aqui, ó, da armadura de 12,5, tá? Aqui, ó. Armação de pilar ou viga numa estrutura convencional em concreto armado, ok? Qualquer coisa, de onde eu tirei isso? Sinap RO desonerado,
setembro de 2021, página 228, está lá essa informação. Então, se o quilo do aço custa aí R$14, vamos arredondar, R$14, e eu tenho um peso em aço, quanto que eu vou gastar de aço? O valor do aço multiplicado pelo peso. Então, gasto aí, ó, R$600 mil só de aço. É coisa pra caramba, é assim mesmo. Vamos lá, falta ainda a forma, né? Quanto que custa a forma lá, ó? Aqui, ó, fabricação de forma para vigas, madeira serrada, espessura 25 milímetros, a unidade metro quadrado, o valor dela R$ 97,36. Coloquei aqui, ó. Lembrando que aqui você altera, você coloca o valor que você quiser para fazer uma estimativa. Se você quiser utilizar outro tipo de forma, fique à vontade. Quanto que eu vou gastar de forma? Área de forma multiplicado pelo preço da forma, tá? 600, quase R$700 mil aí, para você ter uma ideia de quanto é caro a madeira, tá? O valor total, então, gasto nesses três insumos é o valor do concreto, o valor do aço e o valor da forma. Tá? Que me deu aí, ó, R$1.500.000, quase R$1.600.000 só para fazer esses três itens na obra, tá? Lembrando que a obra lá que a gente tinha alçado era em 5 milhões. Aí eu vou fazer um comparativo aqui, ó. Se você quiser já a concretagem, tá? Por exemplo, já a concretagem já envolve a mão de obra e o insumo, o material. Então o preço já varia, ó. Vai lá de 520, que era só o concreto, para 663 reais, que é a mão de obra e o concreto. Então vai para 1.600 a 1.600.000 para fazer essa obra, já embutindo aí o preço da mão de obra, tá? Lembrando que eu não coloquei aqui administração e controle, taxas e emolumentos, escoramento, transporte, seguro, exames. Se você quiser acessar o site da Caixa Econômica Federal para você baixar lá o teu SINAP do teu estado, faça isso. Busca lá pelos estados e você vai encontrar, lembrando que ainda estamos praticando o preço desonerado. Pessoal, eu te agradeço muito. Se você ficou com dúvida, deixa aqui o teu comentário, tá? Eu tenho um grande prazer em te ajudar, em tirar as dúvidas. Curta para você ajudar no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo. Quem quer que seja aí, as pessoas que estão aprendendo, que têm curiosidade em como fazer uma orçamentação. Essa playlist lá vai ser bem extensa e completa, tá? Eu agradeço muito a tua presença, te desejo muito boa sorte, Deus abençoe. Fica com Deus e até a próxima aula.